Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando. Eu peço a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho das notificações, deixem o like de vocês. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é maneiro, ajuda o Resenha a crescer, dá uma moral imensa a esse trabalho aqui. Então, eu fico aguardando aí o like, a inscrição de vocês. Não se esqueçam de fazer isso. Quem puder também, depois que terminar de ver esse vídeo, puxa o comentário pro lado e deixa um hype. Tem o hype aí. O hype, você clica em hypar e nos ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas, então o hype é muito importante também. Galera, temos 3 notícias aí importantes de Fluminense para vocês, a gente vai falar sobre elas aqui, e eu peço a vocês que tenham atenção, né? A gente aqui não enrola, vai direto ao ponto, e a gente vai começar falando sobre como o Fluminense utilizará a premiação do Mundial de Clubes, matéria legal demais aqui do GE, vamos dar uma olhada, porque o GE acaba trazendo informações que a gente não tinha, né? Informações importantes que a gente não tinha, e que agora a gente passa a ter por causa dessas, vamos dizer assim, o GE dissecou essa situação. Vamos lá aí, ó. Entenda como o Fluminense utilizará a premiação da Copa do Mundo de Clubes. Vamos lá, vamos ver aqui. Vai falando aqui sobre o Fluminense. Ao todo, o clube arrecadou 330 milhões na Copa do Mundo de Clubes, já recebeu 60 milhões, ou seja, o Fluminense já pegou 60 milhões, tá, galera? Fica claro aí que o Fluminense já pegou 60 milhões desse valor, então tem 60 milhões em caixa. Ainda tem pela frente um somatório em torno de 270 milhões pela grande campanha. Vale lembrar que os custos de viagem e acomodação dos Estados Unidos também foram descontados desses valores. Aí vem falando que um fator importante é que os times só terão que pagar os impostos devidos nos Estados Unidos em fevereiro de 26. Só em fevereiro de 26 que o Fluminense terá que pagar os impostos. Fluminense, pelo amor de Deus, hein? Não vai dever aos Estados Unidos não, para não dar merda, hein? Ou seja, o Fluminense precisará guardar um montante referente à taxação dos países sede, que ainda não está definida. Foi contratado um escritório de advocacia nos Estados Unidos para dar orientações e tentar diminuir o valor a ser pago. A tese é defender que os impostos sejam cobrados só sobre o valor relativo à participação na fase de grupos, tratando-se de forma diferente aqueles montantes que a FIFA estipulou como são referentes aos EUAs. Nesse caso, haveria taxação apenas no valor pago até aqui, 60 milhões pagos, quando o clube ainda estava nos Estados Unidos, e não os 270 milhões. Está falando aqui, uma briga boa aí para ser travado. Vamos lá. Após o recebimento da premiação, o Fluminense pretende destinar o dinheiro para pagar dívidas, melhorar a estrutura do CT Carlos Castilho, além de promover investimento no seu time profissional. Então, pagar dívidas, que dívidas são essas, né? Melhorar o CT legal. Conforme o presidente Mário Bittencourt revelou na coletiva de despedida do Ares, do valor o clube terá que abater impostos e as premiações ao elenco também tem isso. Então aí tá aí, ó. Para quem queria saber, já tem 60 milhões, vamos pagar dívidas e melhorar a estrutura do CT. Carlos Castilho, poderia ser um pouquinho mais transparente, né, Mário? Mas enfim, né? Vamos deixar rolar. Galera, eu entrei no site Fogão.net, site do Botafogo, e lá tem uma informação sobre Agner. Rapaz, é isso mesmo. Agner sendo falado lá no site do Botafogo. Vamos dar uma olhadinha que eles estão falando sobre Agner lá. Olha lá. Botafogo sonda meio atacante Agner, mas Fluminense rejeita abrir conversas. Tá aqui o Agner, e vem falando que o Botafogo e Vasco sondaram a situação do meio atacante Agner de 20 anos, que pertence ao Fluminense e estava emprestado ao Palmeiras. A informação do portal Central Fluminense, que é nosso, né, amigos lá da Central, só que o site Fogão.net está repercutindo. A diretoria tricolor, no entanto, não aceitou abrir conversas por considerar negociar com o clube rival. O Fluminense topa vender Agner, mas não para outros times do Rio, e pode ouvir outras propostas. Isso é uma postura que o Mário tem, que eu acho muito importante, embora às vezes a gente critica tanto as vendas que acabam voltando para os times rivais aqui. O Mário tem brecado muito essas iniciativas dos times rivais de tentarem comprar jogadores do Fluminense. Isso é muito importante, né? A gente tem que ter realmente uma postura de não ter negócio com rivais, porque isso prejudica o próprio Fluminense, né? São os rivais locais.
É óbvio que tem que melhorar a questão das vendas, inclusive a questão da formação dos atletas, para que eles tenham mais respeito ao Fluminense. Muito jogador formado em Xerém não tem a mínima identificação com o clube, a mínima cidadania. Eu sei que isso tem a ver com caráter, mas caráter se forma também, né? E o Fluminense tem que melhorar essa parte aí também da formação dos seus jogadores. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar com mais carinho daqui para frente. Mas tá aí, o Fluminense rejeita conversar sobre Agner com o Botafogo. Não há nenhum objetivo do time profissional de contar com o atleta. O Fluminense pretende vender sim o jogador, mas de cara não para rivais. Vender para um outro clube, que se quiser vender para rival, aí não tem jeito. Mas é basicamente isso daí, tá bom, galera? Uma matéria muito legal do Netflu traz pra gente um pouquinho das características do Santi Moreno, atacante que está praticamente negociado com o Fluminense. O negócio deve fechar agora no fim de semana, se regularizar no fim de semana. E aí um jornalista colombiano foi consultado sobre o atacante Santi Moreno e ele trouxe um pouquinho, né, sobre esse jogador. E aí vamos ver o que diz aqui na matéria. A principal frase é essa, ó. Pode ser muito boa reposição para áreas de jornalista sobre alvo do Fluminense. Com a notícia da negociação, o GE conversou com o jornalista colombiano JJ Morales, da Fúria Roja TV. O comunicador fez uma análise positiva do possível reforço do Fluminense. Ele diz o seguinte: Santiago Moreno é um meio atacante que joga aberto, tem gol, é hábil e rápido, joga de extremo pela direita, mas também pode ser um falso 9. Foi campeão da abertura pelo América de Cali em 2020. Está há 5 anos na MLS. Muito bom jogador, creio que pode ser muito boa reposição para áreas, falou o jornalista colombiano sobre esse jogador aí, o Santi Moreno. E galera, eu tô tentando também contato com um colega colombiano, jornalista colombiano, que já teve aqui no canal, inclusive fazendo live com a gente, para tentar maiores opiniões sobre o Santi Moreno, né? Ele é um cara que trabalha com esporte, esteve na última Copa do Mundo, e eu tô tentando ver com ele aí a possibilidade dele fazer falar um pouco sobre o Santi Moreno, e eu vou trazer aqui com exclusividade pra gente. De repente eu consigo isso ainda hoje para a segunda edição do Resenha Express. E realmente o Santi Moreno está sendo muito elogiado, eu tenho visto muitos elogios sobre o jogador. Ainda sobre a negociação, o Fluminense está por detalhes de fechar o negócio, né? As partes já estão acordadas, o Fluminense chegou naquilo que o Portland queria e o jogador está muito próximo mesmo de fechar com o Fluminense, e acredito que nas próximas horas aí a gente já vai ter uma resposta positiva para essa contratação. É um jogador, como eu falei, que está trazendo aí bons resultados, né? Assim, boas informações sobre ele, né? A gente tem visto isso aí e vamos torcer para que dê certo e que, né, o jogador consiga trazer aquilo que a gente precisa aí. A gente precisa muito de um ponta-direita com essas características. Hoje, treino no CT Carlos Castilho, o Renato vai definir praticamente a equipe que entra a campo contra o Grêmio, e a informação boa que a gente tem para trazer para vocês é que o Renato pretende repetir o time do último jogo contra o Internacional, aleluia, né, para a partida contra o Grêmio. Então, o treinador sabe a importância de conseguir vencer, de conseguir manter essa vibe positiva de resultados positivos, de vitórias. Então, o time que jogou contra o Internacional deverá ser o time que joga contra o Grêmio, com algumas mudanças que podem ocorrer por conta de jogadores que estavam lesionados e podem voltar. Hoje, tanto o René quanto o Fuentes farão testes, né, para ver se é possível aí um retorno deles, mas o Fluminense trabalha com a possibilidade do Guga jogar ali na lateral esquerda também, galera. Esse foi o Resenha Express, primeira edição da manhã. Espero que vocês tenham gostado. De repente a gente aparece novamente no dia de hoje. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um abraço para todo mundo. Valeu.